bem-vindos a mais um podcast Conexão Sutil. Hoje, a proposta desse episódio é informar você sobre os diversos níveis de consciência que existem e como que nós podemos fazer para identificar níveis de consciência negativos e conseguir sair deles e tentar nos manter a maior parte do tempo nos níveis positivos. Esse conteúdo de hoje ele vai se basear nos ensinamentos do Dr. David Hawkins e a escala de consciência que ele elaborou, também nos conteúdos do curso de Ciências Espirituais da Pandora Treinamentos, que é transmitido toda terça-feira ao vivo no YouTube. Bom, dados os devidos créditos, eu vou começar falando sobre os níveis de consciência. Se a gente for tomar como base a escala do Dr. Hawkins para falar sobre consciência, os níveis eles vão de 0 a 1000. Isso falando em termos humanos, ok? A expansão de consciência ela tende ao infinito. Então, sempre você consegue expandir mais a sua consciência. Mas, falando em termos humanos, aqui, como seres humanos, nós conseguimos ir até 1000. E tudo que está abaixo de 200 seriam os níveis de negativos. Essa escala ela não tem uma unidade de medidas, tá? Ela é em nível comparativo e ela é uma escala logarítmica. Então, nesses níveis mais baixos, nós somos muito identificados com a matéria. Ou seja, nesses níveis de 200 para baixo, que são considerados negativos, é um nível de consciência onde a gente é identificado com a matéria, onde nós somos muito materialistas, nós somos muito incrédulos e a vida é mais difícil. A pessoa sofre muito mais e o esforço que é necessário para conseguir as coisas quando a gente está nesse nível de consciência é imenso, porque é matéria mudando matéria. E quando você tenta mudar as coisas pensando pelo paradigma do mundo material e racional, você precisa de muito esforço. Então, nesses níveis estão em ordem crescente a vergonha, culpa, apatia, tristeza, o medo, o desejo, a raiva e o orgulho. Como que você sabe que você está em um nível de consciência baixo e negativo? Quando você tem pensamentos e sentimentos negativos na maior parte do tempo. Ou seja, quando na maior parte do tempo você está sentindo alguns dos sentimentos que eu citei acima. Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva e orgulho. Obviamente que nós oscilamos o nosso humor e o nosso estado mental durante o dia, mas em geral nós temos uma média, um sentimento que é predominante e ele vai indicar onde que a gente está. A maior parte da população mundial está em níveis negativos. E uma das coisas que chama muita atenção aqui é o orgulho. Muita gente fica presa no orgulho porque o estado do orgulho ele traz uma falsa segurança. Então a pessoa ela sobe um pouquinho dos níveis piores lá de baixo, de vergonha, culpa, apatia, tristeza, dá uma evoluída na vida, ela chega no orgulho e empaca. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa, ela tem uma noção de que ela já está no nível máximo, que ela não precisa melhorar nada. Ela sempre vai tentar aparentar ser melhor do que os outros, que ela acha que ela já é superior, então ela vai tentar impor a sua visão aos outros. E o estado do orgulho, gente, você pode ter orgulho de qualquer coisa. Pode ser orgulho da religião, achando que a sua é melhor, orgulho da beleza física, orgulho da opção política, orgulho dos bens materiais, até orgulho de ser pobre. Tem pessoas que batem no peito e falam que têm orgulho de ser pobre, por incrível que pareça, e esse orgulho não é bom, nenhum orgulho é bom, nem orgulho de ser rico, nem orgulho de ser pobre. A pessoa que está no nível consciência do orgulho, ela sempre vai achar algo para se orgulhar, para dizer que ela tem orgulho, não importa o que seja. Se ela encontrar qualquer coisa que na cabeça dela possa parecer que ali ela tem alguma superioridade em relação aos outros, ela vai inflar nesse aspecto e ela vai dizer que ela se orgulha disso. O orgulho, ele geralmente está ali junto com a raiva. Então, quando uma pessoa chega na raiva, ela pode se tornar orgulhosa, que acontece quando ela não quer evoluir, ou ela pode criar coragem de mudar. A ponte que leva dos níveis de negativos
aos níveis positivos é a coragem. Então, para você sai dos níveis negativos quando você entra no nível de consciência da coragem. A coragem, ela é, digamos assim, o primeiro degrau dos níveis positivos. Mas não é aquela coragem de ser reativo, bravo, não é esse corajoso. Isso, na verdade, não é coragem, é reatividade de quem tá lá no nível da raiva. E também não é aquele corajoso que faz coisas arriscadas para mostrar que é corajoso, tá? Isso, na verdade, é orgulho. A coragem, aqui, o nível da coragem mesmo, que é o nível positivo, ela é mais atrelada a uma autorresponsabilidade. Porque todas as pessoas em níveis negativos, elas se vitimizam, sem exceção, em um aspecto ou outro. Talvez a pessoa vai ter ali um aspecto da vida dela que ela se vitimiza, que ela acha que ela não tem controle, que ela acha que não é ela que está criando aquilo. Então, a coragem aqui, ela é da seguinte forma. Ok, então eu crio a minha realidade com base nas minhas crenças. Então, eu preciso descobrir as crenças ruins que criam coisas ruins e alterá-las. Isso requer muita coragem, porque você precisa se despir do seu orgulho, você precisa se despir da sua vaidade e dos seus achismos e buscar a verdade. Você tem que admitir que talvez eu não saiba a verdade. E aí você tem que ir em busca dessa verdade e estar disposto a descobrir ela, mesmo que ela vá contra tudo que você acredita. E esse é um dos motivos que faz com que as pessoas fiquem presas no orgulho. Elas se apegam tanto às suas ideias e elas não querem nem pensar na mera possibilidade de estarem erradas. Com isso, elas travam. Eu tô dando ênfase no orgulho aqui porque, até onde eu consigo observar, é uma etapa que pode a pessoa ficar ali a vida toda, por conta dos apegos e da falsa segurança. A falsa segurança, a pessoa sente uma falsa superioridade que está atrelada àquilo de que ela se orgulha. E isso torna ela extremamente vulnerável, porque toda vez que alguém discorda da visão dela ou critica aquilo que ela sente ou que ela tem orgulho, ela vai se sentir pessoalmente ofendida. Sabe aquela expressão orgulho ferido? É exatamente isso. Então, para sair dos níveis negativos, é preciso coragem de assumir duas coisas. Em primeiro lugar, que você é responsável pela sua vida, pelos seus resultados e pela sua felicidade. E em segundo lugar, que você não sabe a verdade e que muitas das suas crenças podem ser falsas. Assim, você se esvazia dos seus achismos para começar a receber a verdade dentro de você. Nesse nível da coragem, já são poucas pessoas, né? Como eu falei, a maioria está abaixo disso. Mas nesse nível, as pessoas que chegam ali, elas são capazes de realizar muitas coisas, tá? Podem ser pessoas que saem de situações de pobreza e que mudam a vida através de trabalho, pessoas que incentivam as outras pessoas, que elas aceitam correr riscos calculados, que elas mudam seus paradigmas. O que é o paradigma? O paradigma é a nossa visão limitada de mundo, é a nossa bolha. E dentro da nossa bolha só acontece aquilo que a gente acredita ser possível. E é preciso muita coragem para você admitir isso. Porque é desconfortável pensar que você está criando até mesmo os seus próprios problemas. É muito mais fácil terceirizar. Aos poucos, conforme a pessoa vai se apresentando no nível da coragem, os sentimentos e pensamentos negativos, eles começam a ser muito menos frequentes. Então, ali como eu falei, quando você tem majoritariamente pensamentos e sentimentos negativos, significa que você tem um nível de consciência negativo. Quando a gente sobe os níveis, nosso nível de consciência, quando a gente expande a nossa consciência, os pensamentos negativos, eles são muito menos frequentes. Você fica bem na maior parte do tempo. É muito raro um pensamento negativo ou outro. E ainda assim, quando eles vêm, você ao invés de reagir, ou ao invés de você se identificar com ele, ter uma crise de ansiedade, deixar aquilo te afetar, você não se identifica mais com ele, você observa ele de longe e tenta entender o que ele está tentando te mostrar. Conforme você vai fazendo isso, você vai ganhando confiança. E aí você vai se encaminhando para um nível da neutralidade, que seria 250. E aí os pensamentos e sentimentos negativos vão ser ainda menos frequentes. E quanto mais você subir,
menos pensamentos negativos você vai ter. E a visão de mundo, aqui ela já vai ser bem mais expandida, os paradigmas eles já não te limitam tanto, você tem uma visão mais satisfatória da vida. O próximo nível vai ser o nível da disposição, que é um estágio onde a pessoa tem uma visão de mundo mais esperançosa. Depois a gente vai ter os níveis de consciência da aceitação, razão, amor incondicional, paz e, por último, o nível 1000, que seria a iluminação total, seria como se você tivesse total compreensão de Deus. Eu não sei quantas pessoas iluminadas tem no mundo hoje, mas eu imagino que pouquíssimas, talvez 2 ou 3 no máximo, para vocês só entenderem o quão difícil é chegar no topo, né? De 8 bilhões, talvez 2 ou 3. A expansão de consciência, ela faz a gente escalar esses níveis que foram comentados. O nível 500, que digamos assim seria a metade da escala, é o nível do amor. É o amai-vos uns aos outros. É o ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele é o nível da salvação que os cristãos devem buscar, né? Uma coisa importante é que quando uma pessoa chega em níveis elevados, onde poucos chegam, elas conseguem ter uma visão do mundo que nós não conseguimos compreender. Então elas veem muito além do que nós vemos. É como se elas tivessem, como se todo mundo estivesse subindo uma montanha, e os poucos que chegam mais lá em cima, eles conseguem ter uma visão do todo que a gente não tem. Então a gente consegue ver até uma certa altura. Quem tá muito mais acima, eles conseguem ver muito mais do que a gente, logo eles conseguem compreender muito mais do que a gente. Então nós não somos capazes de compreender 100% da mensagem dos grandes mestres, porque nós não chegamos lá. E certas coisas nós só vamos entender o dia que nós chegarmos lá. Então, por exemplo, todos os mestres que transcenderam completamente o ego, que se desidentificaram completamente da matéria, chegaram à iluminação espiritual, eles ensinam que uma das grandes ilusões que nós temos e que causam o nosso sofrimento é a ilusão de que nós estamos separados uns dos outros. Eles ensinam que, na verdade, nós todos somos feitos da mesma substância e que nós estamos todos conectados. Então, toda vez que você faz mal para outro ser, você está fazendo mal para si mesmo. Por isso, do amai-vos uns aos outros. E se você segue qualquer mentor espiritual e estuda sobre isso em livros, todos dizem a mesma coisa. E aí, nós temos a instrução intelectual disso, mas nós não temos real consciência do que isso significa. Então você pode saber disso, você pode ter lido isso em vários livros, você pode ter ouvido isso de vários mestres, mas se você não chegou lá onde o mestre chegou, você não tem consciência do que isso significa, porque você não viu. Eles viram, por isso que eles falam isso pra gente. Mas como a gente nunca viu, a gente sabe, mas a gente não tem consciência. Então lembra que eu falei no último episódio a diferença entre saber algo e ter real consciência desse algo? E eu também falei que quando a gente sabe que algo é errado, mas não tem consciência da destrutividade desse algo, nós estamos sujeitos ao erro? Então, todo mundo sabe, né, do amai-vos uns aos outros, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas por que a gente não consegue amar a todos? Porque a gente não entende o porquê disso. Porque nós não entendemos como nós estamos todos conectados, apesar de a gente ter essa instrução. No fundo, a gente não entende, porque se a gente entendesse, seria impossível a gente não amar uns aos outros. Seria impossível. É impossível que qualquer pessoa que tenha chego nesse nível de consciência, onde ela compreendeu completamente o que quer dizer isso, é impossível que ela não vai amar todo mundo. Ela ama. Ela não tem escolha. Quem estuda a espiritualidade avançada sabe disso. Sabe que nós estamos conectados, que todos somos um. Mas saber não significa que a gente entende 100% disso. Não significa que a gente tenha consciência disso. Nós só vamos entender isso quando nós expandirmos a nossa consciência o suficiente para ver essa ilusão se desfazer na nossa frente, e aí nós vamos entender. Então a mensagem final do podcast de hoje é que você deve se esvaziar de si mesmo.
do seu ego, dos seus orgulhos e vaidades para você poder receber a verdade. Enquanto você estiver apegado nos seus achismos, enquanto você estiver apegado no seu orgulho, na sua vaidade, você não consegue subir. A expansão de consciência, ela é receber a verdade de Deus e ir se enchendo dela aos poucos. Mas para isso, nós precisamos nos esvaziar do nosso ego para dar espaço para a consciência se expandir. Imagina que você vem até mim e me pede água limpa, mas você vem com um copo cheio de água suja. Para eu conseguir te dar a água limpa, você precisa jogar fora a água suja. A água suja, ela seria o nosso paradigma, as nossas crenças limitantes, os nossos apegos, as nossas vaidades, os nossos orgulhos. Então, para sair dos níveis negativos, nós precisamos criar coragem de jogar fora a água suja. Coragem de dar um passo sem saber o que te espera lá na frente. É a coragem de ter fé. Nosso podcast de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais alguém e nos vemos na próxima semana.